pai abandona filho para ser comido por leão. Cachorro caramelo apareceu bem na hora. Você está prestes a conhecer uma história que começa com uma atitude impensável. Um pai, diante de um perigo inesperado no coração do cerrado brasileiro, vira as costas para o próprio filho. O menino, frágil e assustado, fica sozinho em meio à mata fechada, com os sons ameaçadores da selva cada vez mais próximos. Tudo indicava que o pior estava por acontecer. Mas é nesse momento que algo totalmente fora do esperado acontece e surge um cachorro caramelo. Sem dono, sem guia, vindo de lugar nenhum. Ele aparece como se já soubesse o que precisava fazer. O que era para ser uma tragédia se transforma em uma jornada de 6 meses cheia de reencontros, mudanças profundas e uma força que vem de onde ninguém esperava. Uma trama cheia de reviravoltas, onde cada personagem terá que enfrentar seus próprios limites, e onde um simples cachorro pode ensinar mais sobre coragem do que qualquer ser humano. Curta agora este vídeo, comente de onde está assistindo e se inscreva no canal para não perder nenhum capítulo dessa história surpreendente. O céu estava limpo, de um azul quase metálico, cortado aqui e ali pelas nuvens compridas do começo do verão no cerrado. O cheiro de terra seca misturado ao de folhas amassadas subia do chão como uma memória quente, viva. O guia havia dito que aquela trilha era segura, uma trilha familiar, usada por moradores e turistas, com placas sinalizando cada bifurcação. Mas naquele dia, algo parecia diferente. As árvores sussurravam de forma estranha, os pássaros se calaram cedo demais, e nem mesmo os insetos se mostravam com a costumeira ousadia. O menino, de não mais que 8 anos, seguia alguns passos atrás do pai. Seus olhos grandes acompanhavam atentos os galhos e raízes que surgiam em seu caminho. Usava botas de caminhada um número maior que o seu pé e um boné vermelho desbotado que pertencia à mãe. Nas costas, uma mochilinha com garrafa d'água, um caderno de capa dura e um biscoito quebrado no fundo. "Está tudo bem?" perguntou o pai sem se virar, a voz seca, apressada. Respondeu o menino, sem muita certeza. O pai, homem de postura firme e olhar sempre à frente, era do tipo que confiava apenas nos próprios passos. Desconfiava dos guias, das placas e das recomendações locais. Achava que bastava senso de direção e coragem. Era um homem que não admitia fraqueza, nem nos outros, muito menos em si mesmo. Seguiram por mais alguns metros até que a trilha ficou menos evidente. Os galhos começaram a se entrelaçar, e o solo ficou mais acidentado. Um cheiro forte invadiu o ar, algo entre animal e podridão. O menino parou. "Pai!" Foi quando o som veio. Um rugido grave, distante, mas inegavelmente real. As aves da copa das árvores levantaram voo em alvoroço. O pai parou. O olhar dele se fixou no mato adiante. "Anda!" ordenou, puxando o filho pelo braço. Mas o som veio de novo, mais próximo. O pai olhou em volta. O suor escorria da testa. Ele soltou a mão do filho. "Corre!" gritou, e disparou pela trilha por onde vieram. O menino ficou paralisado. Os olhos fixos no matagal de onde vinham os sons. O silêncio de segundos se transformou em um medo denso, que apertava o peito como uma corda. Então, o movimento, um galho se partiu, folhas tremularam. O garoto deu um passo para trás. Queria gritar, mas sua voz se escondeu. A mochila pesava. As pernas não obedeciam. Estava sozinho. Mas não por muito tempo. Do outro lado, saindo por entre as árvores, veio ele. Um cão magro, de pelo caramelo encardido, orelhas caídas e olhos que pareciam ver o mundo por dentro. Caminhava com uma calma que contrariava tudo ao redor. O menino arregalou os olhos. "Um cachorro?" O caramelo se aproximou, farejando o chão. Parou a poucos metros do garoto e o encarou, como se dissesse, e não está sozinho. O som no mato cresceu. Agora era mais próximo, mais urgente. O caramelo deu um latido curto e firme, e depois rosnou para o mato. Era como se dissesse, vá atrás de mim. Sem pensar, o menino deu 2 passos e se escondeu atrás do animal.
Um som seco explodiu na vegetação, uma sombra passou veloz por entre as árvores, mas não chegou perto. O cão latiu mais uma vez, e dessa vez correu em direção oposta ao barulho, olhando para trás a cada 3 passos. O menino entendeu. Correu atrás dele. Horas depois, já no fim da tarde, o pai voltava ao acampamento com a camisa rasgada, o rosto arranhado e a respiração pesada. Quando foi perguntado sobre o menino, hesitou. Disse que ele estava atrás. Disse que foi uma confusão. Disse que voltaria para buscá-lo. Mas ninguém acreditou muito. A mãe do garoto, que já havia começado a preparar os suprimentos para o jantar, deixou tudo cair das mãos. O guia, um homem mais velho de poucas palavras e olhar atento, imediatamente convocou 2 ajudantes. Disseram que a região tinha animais perigosos, mas que o cerrado sempre protege os puros de coração. Enquanto isso, o menino e o cachorro seguiam por dentro de um corredor de arbustos altos. O céu começava a mudar de cor. O ar ficava mais fresco. A luz se esparramava em tons dourados pelas folhas. Em certo momento, o garoto caiu. Chorou em silêncio. E o cachorro se deitou ao lado dele, encostando o focinho na mão pequena e suada. Foi naquele silêncio que nasceu o vínculo. O menino ofereceu metade do biscoito quebrado da mochila. O caramelo comeu com cuidado, sem fazer migalhas. Depois, levantou-se e andou um pouco à frente, indicando um buraco entre pedras cobertas de musgo. Um abrigo. Um esconderijo. Um lar temporário. A noite chegou. E junto dela vieram os sons. Mas o caramelo não dormiu. Vigiou cada movimento da floresta, atento, firme, como se aquilo tudo já fizesse parte de quem ele era. A primeira noite passou. E com ela, nasceu a primeira esperança. A claridade da manhã chegou devagar, filtrando-se pelas frestas entre folhas e galhos. A luz tocou o rosto do menino primeiro, despertando-o com uma suavidade que contrastava com o medo da noite anterior. Ele se remexeu no chão de terra batida, coberto por um lençol natural de folhas secas, e abriu os olhos com cuidado. Sentiu o corpo dolorido, o cheiro de mato úmido, e por um breve instante esqueceu onde estava. Mas então viu o cão. Caramelo estava sentado à entrada do abrigo, com a cabeça erguida e o olhar fixo em algum ponto além da mata. As orelhas mexiam ligeiramente, captando cada som do ambiente. Ainda atento. Ainda em guarda. O menino se levantou devagar. Olhou para a própria mochila, suja de terra, e tentou abrir o zíper. Dentro, restavam apenas a garrafa de água, o caderno e alguns farelos do biscoito. Olhou ao redor, a garganta seca. Queria perguntar onde estavam, para onde iriam, mas sabia que Caramelo não responderia com palavras. Ainda assim, o cão olhou de volta. Um olhar firme, que parecia dizer: estamos juntos nisso. Com os pés descalços, se havia perdido as botas na correria da véspera, o menino seguiu Caramelo por entre as pedras. O chão estava frio e úmido, coberto por musgos e raízes. A cada passo, folhas estalavam, aves batiam. Asas de surpresa, e pequenos insetos zumbiam ao redor. Caminharam em silêncio por quase 1 hora. O menino, embora exausto, sentia-se estranhamente protegido. O medo ainda existia, mas havia algo mais forte agora, uma confiança silenciosa naquele cão de rua de olhar sábio. No acampamento, o caos se instalava. O pai, acuado pelas perguntas, tentava justificar sua fuga com frases quebradas e olhares baixos. A mãe, por outro lado, tomava a frente com uma calma que era puro esforço. Seus olhos vermelhos denunciavam a noite sem sono, mas sua voz não tremia. Eu conheço o meu filho. Ele é sensível, mas é forte. Ele vai se segurar. E se estiver com aquele cachorro, talvez esteja mais seguro do que parece. O guia, homem de fala mansa e pele curtida de sol, aproximou-se. A senhora viu o cão? Vi. Um caramelo, sem coleira. Ele apareceu do nada quando o menino sumiu. O guia suspirou, como quem ouvia uma velha história sendo contada de novo. Esse cachorro não é daqui. Ou melhor, ele sempre esteve por aqui, mas ninguém sabe de onde veio.
Os mais velhos dizem que ele aparece quando alguém precisa. Ninguém o vê por semanas, até que uma criança se perde, ou um bicho ameaça uma casa. Aí ele surge. E depois, desaparece. A mãe arregalou os olhos. Não sabia se aquilo era consolo ou desespero. Você acredita nisso? Não sei se acredito, respondeu o guia, mas já vi coisas que não se explicam. E esse cachorro, e ele tem um instinto que homem nenhum tem. Na trilha escondida, o sol já subia quando Caramelo parou diante de uma clareira. Era um espaço aberto, cercado por árvores baixas e uma pedra grande no centro. Ali havia uma pequena nascente, jorrando água cristalina que escorria por entre as pedras, formando um fio de riacho. O menino correu até a beira da água e bebeu com as mãos em concha. Sentiu a frescura descer pela garganta, lavando a secura da boca e o medo da alma. Depois lavou o rosto, os braços, e sorriu pela primeira vez desde que tudo começou. Caramelo se deitou ao lado da pedra e fechou os olhos, apenas por alguns minutos, como quem sabia que ali era seguro, mas só por enquanto. O menino tirou o caderno da mochila e abriu numa página em branco. Escreveu algumas palavras curtas, rabiscadas. Depois desenhou. Primeiro a clareira, depois a pedra, e por fim, o cachorro. Caramelo, com seu focinho preto e manchado, suas orelhas caídas e sua postura de guerreiro silencioso. Era o desenho de um herói. Mais tarde, ao voltarem ao abrigo, um som diferente cortou a mata. Não era rugido. Era motor. O menino se levantou. Correu até uma elevação e olhou para o horizonte. Lá embaixo, no vale, viu uma picape da reserva. Estavam procurando por ele. Ei! Gritou, mas a voz se perdeu. Caramelo latiu. Não uma vez, mas 3 vezes, em sequência. Depois correu morro abaixo, desviando de pedras, de cipós, de tudo. O menino o seguiu, escorregando, caindo, levantando. Corriam não apenas para serem encontrados, mas para se mostrarem. Estavam ali. Vivos. Mas quando chegaram ao ponto onde a picape fora vista, ela já tinha ido embora. O menino caiu de joelhos, cansado, frustrado. Olhou para o cão, que o observava com a mesma calma de sempre. Então, como se fosse natural, Caramelo se aproximou e encostou o focinho no ombro do menino. Era como dizer, ainda não acabou. Na reserva, os moradores começaram a se reunir para ajudar nas buscas. A notícia já corria pelas rádios locais. Menino desaparecido no coração do cerrado. Família em desespero. Misterioso cachorro pode estar acompanhando a criança. Uma senhora idosa, sentada na frente de casa, olhou para o neto e disse, já ouvi essa história antes. Quando meu irmão se perdeu, em 1958, teve um cão que o encontrou e trouxe de volta. Ninguém acreditou. Mas o cachorro era Caramelo. Igualzinho a esse que estão falando agora. Na mata, o tempo mudou. Nuvens pesadas se acumulavam no céu. O calor deu lugar a uma brisa fria. Os pássaros sumiram novamente. O cheiro de chuva enchia o ar. Caramelo farejou o vento e olhou para o alto. Os olhos dele brilharam por um instante. Sabia que uma tempestade vinha. E com ela, novos perigos, deslizamentos, enchentes, caminhos apagados. Precisavam achar abrigo. Com um latido curto, chamou o menino. E juntos correram de volta para as pedras, onde o chão era mais alto e firme. O garoto tremia, mas não chorava. Confiava em Caramelo. O cão estava sempre 2 passos à frente, mas nunca longe demais. A primeira gota caiu. Depois outra. Em minutos, a floresta virou um oceano de sons. A chuva desabou com fúria, lavando tudo. As trilhas sumiram, os rios cresceram, os buracos se encheram de água. Mas dentro do abrigo, protegidos por pedras e folhas, o menino e o cachorro estavam secos. E juntos. Naquele momento, o menino escreveu uma frase no caderno, hoje entendi o que é coragem. É ficar, mesmo quando tudo diz para correr. E,
Pela segunda noite, dormiu ao lado do cachorro Caramelo que salvara sua vida. A chuva passou tão rapidamente quanto chegou. No dia seguinte, quando o sol voltou a despontar entre as copas molhadas, o mundo parecia outro. O chão do cerrado estava encharcado, as trilhas haviam desaparecido, e um novo cheiro tomava o ar, um cheiro forte de vida revirada, de terra molhada, de raízes despertas. O menino acordou lentamente. A cabeça pesava, os músculos doíam, mas o corpo estava inteiro. O abrigo natural que Caramelo havia encontrado resistira à tempestade, protegendo-os do pior. O menino olhou para o lado e viu o cão dormindo, encolhido, o focinho ainda úmido. Seu pelo caramelo agora parecia mais escuro, mais sujo, mas havia nele uma dignidade que não se apagava. O menino não queria acordá-lo. Pegou o caderno mais uma vez e desenhou um raio atravessando o céu sobre a floresta, o cão em posição de guarda, e ele próprio escondido sob as pedras. Era a forma que tinha de registrar o que sentia, de alguma maneira, de dar sentido àquilo tudo. Enquanto isso, o silêncio se instalava na floresta. Um silêncio estranho, que não era ausência de som, mas expectativa. Como se a mata observasse os dois, esperando o próximo passo. Na vila da reserva, a situação se tornava mais tensa. Grupos de voluntários haviam se formado para vasculhar cada canto da mata. O pai, sob pressão, tentava ajudar, mas sua presença causava mais mal-estar do que alívio. Ele andava calado, cabisbaixo, evitando os olhos da esposa, do guia, de todos. A trilha que ele descreveu e não é comum, disse o guia a uma das equipes. Ele entrou por uma zona que nem os caçadores usam mais. O mato fechou faz tempo. Só alguém muito teimoso ou muito arrogante para achar que poderia cruzar aquilo sozinho. A mãe, de braços cruzados e olhos fixos no horizonte, respondeu, "Vou muito covarde." Ninguém disse mais nada. De volta à mata, Caramelo despertou. Espreguiçou-se lentamente, cheirou o ar e farejou o chão ao redor da entrada do abrigo. Deu 2 passos à frente, testou o solo com as patas, e então olhou para o menino. Era a hora de seguir. Oh! Garoto, mais consciente agora, tentou tomar a dianteira. Queria ajudar, queria ser útil. Mas logo percebeu que não havia direção óbvia a seguir. A floresta estava desfigurada, irreconhecível. A trilha pela qual haviam vindo era agora uma estrada invisível sob lama e folhas. Caramelo caminhava com cautela. Parava a cada 15 passos, cheirava uma pedra, escutava o vento. Em certos momentos, parecia esperar um sinal da mata, um cheiro, um farfalhar que o guiasse. Foi então que a primeira reviravolta do dia surgiu. O cachorro parou diante de uma raiz exposta, farejou com insistência, e depois cavou com as patas dianteiras. O menino se aproximou e ajudou a remover parte da lama. Lá embaixo, protegido por uma lona esverdeada e coberto por folhas secas, havia uma caixa de madeira com símbolos indígenas entalhados. Dentro, havia velas, 2 amuletos trançados em palha, e um pano tingido com desenhos circulares. O menino ficou encantado. Tocou os objetos com reverência. Caramelo apenas observava, como se já soubesse que aquilo estaria ali. Como se tivesse voltado por algo. O garoto enrolou o pano com cuidado e guardou-o na mochila, junto com um dos amuletos. O outro, pendurou no pescoço. Era leve, feito de palha e sementes, com um cheiro suave de ervas. Foi então que Caramelo latiu. Baixo. Um alerta. Alguém se aproximava. Do outro lado da mata, o pai andava sozinho. Tinha se separado do grupo para o refletir, mas no fundo, queria se esconder. Era mais fácil enfrentar o mato do que o julgamento de olhos humanos. Caminhava devagar, tentando entender por que havia fugido. Tentando justificar a si mesmo que fora apenas instinto. Mas cada passo lhe trazia lembranças de infância, de quando também fora deixado para trás. O medo que sentirá, o silêncio que engolira. A mata se fechava em volta, abafando os sons e pensamentos. Foi então que ouviu o que parecia um latido. Fraco. Mais claro. Seu coração acelerou. O menino estava parado atrás de um arbusto baixo.
Observava o homem que se aproximava entre as árvores. Não era o guia, nem um dos voluntários. Era o pai. Estava com a barba por fazer, as roupas sujas, e um olhar que não era o mesmo de antes. Parecia perdido. Caramelo se posicionou entre os dois, com as patas firmes no chão. Não rosnou, mas seu corpo inteiro dizia: "E aqui, você vai devagar." O pai parou. "Filho", disse, a voz embargada. "Você tá bem?" O menino não respondeu. Apenas olhou para ele, depois para Caramelo. O silêncio se alongou entre os três. Eu fiz errado. Eu te deixei. Eu não consegui pensar. Só corri." Nenhuma resposta. "Eu não mereço que você me perdoe. Mas estou aqui. E, se quiser voltar comigo, vamos achar um caminho." O menino olhou para Caramelo. O cão não se moveu. Mas então deu um passo para o lado. Um gesto simples, quase imperceptível. Como se dissesse: "A escolha é sua." O menino respirou fundo, depois deu um passo à frente. Parou a 1 metro do pai. Não o abraçou. Não falou nada. Mas não voltou atrás. Caramelo ficou ao lado, observando os dois. A trilha, agora, era outra. Mas o silêncio era mais leve. Horas depois, o trio seguia por uma área da mata onde a vegetação era mais rala. O pai, usando um galho como bastão, andava atrás. Caramelo ia à frente. O menino, no meio, de vez em quando desenhava algo no caderno: uma flor, uma pedra, o rosto do cachorro. A segunda grande reviravolta aconteceu quando avistaram uma construção abandonada, um antigo ponto de apoio para trilhas da reserva. Estava coberta de cipós, mas ainda firme. Lá dentro, encontraram lanternas antigas, 2 cobertores secos e até uma caixa de primeiros socorros. Era como se o lugar tivesse sido deixado para eles. Como se, por alguma razão, a floresta estivesse ajudando. Naquela noite, dormiram sob teto. O menino dividiu um dos cobertores com Caramelo. O pai se manteve mais afastado. Havia ainda distância entre eles. Mas agora, era possível. Antes de dormir, o garoto escreveu em seu caderno: "Meu pai voltou. Mas quem me trouxe até aqui foi o cachorro." Na capa, rabiscou um novo título: "O Guardião do Cerrado." A construção abandonada era mais do que um abrigo. Com suas paredes de barro rachado e telhas cobertas de folhas, guardava memórias antigas da reserva. O cheiro ali dentro era forte, mistura de madeira molhada, pó acumulado e tempo. Mas era o lugar mais seguro que haviam encontrado até então. O menino acordou com o som de asas batendo contra o telhado. Um grupo de maritacas havia pousado ali, alvoroçadas como sempre, quebrando o silêncio da manhã. Ele espreguiçou-se devagar, sentindo o corpo um pouco mais leve. A dor nos pés ainda incomodava, mas já conseguia andar melhor. Ao lado, Caramelo dormia com o queixo apoiado na mochila do garoto. Do outro lado da sala, o pai já estava de pé, tentando acender uma pequena fogueira com folhas secas e gravetos. "Consegui pegar umas frutas lá fora", disse o homem, apontando para um pano sobre a mesa. "Não são muito doces, mas servem." O menino se aproximou em silêncio, observou as frutas, pegou uma com cuidado. Quando deu a primeira mordida, sentiu um sabor estranho, meio amargo, meio ácido, mas comeu mesmo assim. A fome falava mais alto. Caramelo acordou ao sentir o movimento. Levantou, espreguiçou-se e farejou o ar. Caminhou até o pano e, delicadamente, pegou uma das frutas com a boca. Levou-a para um canto e deitou-se com ela. Comia devagar, atento aos sons da mata. "Esse cachorro é diferente", disse o pai. "Ele não parece assustado com nada." O menino não respondeu. Mas pensou no que escrevera no caderno: "O Guardião do Cerrado." Aquilo não era exagero. Era verdade. Depois do café improvisado, decidiram explorar a construção. O pai sugeriu que ficassem ali mais um dia, até que encontrassem algum sinal de resgate.
O menino apenas assentiu, desde que Caramelo concordasse. E o cachorro não demonstrava pressa em partir. Andava pelos cantos da casa como quem inspeciona uma lembrança. Foi assim que encontraram a porta de madeira escondida atrás de um armário caído. "Ajuda aqui", disse o pai, empurrando o móvel com esforço. Com a ajuda do menino, moveram o armário o suficiente para revelar uma abertura baixa, meio oculta por tábuas quebradas. Caramelo aproximou-se e cheirou a entrada. Não latiu, não rosnou, apenas entrou. Do outro lado havia um porão pequeno, com chão de terra batida e teto de vigas expostas. Uma estante com livros apodrecidos ocupava uma das paredes. No chão, um baú de ferro com dobradiças enferrujadas. O menino ajoelhou-se diante do baú e forçou a tampa. Com um rangido alto, ela se abriu. Dentro, além de papéis molhados e objetos de metal oxidado, havia um mapa plastificado, com trilhas desenhadas à mão. "Isso aqui", murmurou o pai, "é o mapa original da reserva." O menino o pegou e observou com atenção. As trilhas riscadas ali não batiam com as placas modernas. Havia caminhos esquecidos, atalhos, bifurcações antigas. Mas o que mais chamou a atenção foi um ponto marcado em vermelho com um círculo ao redor. Nele estava escrito: "Trilha do silêncio, de não usar." Caramelo se aproximou, farejou o mapa e sentou-se. "É pra lá, né?" perguntou o menino, olhando nos olhos do cão. O cachorro apenas se levantou e caminhou até a porta. Era o bastante. Seguir pela trilha do silêncio era como caminhar por dentro de uma história esquecida. A vegetação era mais densa, e o silêncio do lugar não era ausência de som, mas uma espécie de presença viva. Até os insetos pareciam se calar ali. Havia algo naquele caminho, um respeito natural, uma energia ancestral. Enquanto caminhavam, o pai tentou puxar conversa. "Quando você era pequeno, a gente veio acampar aqui perto. Você nem andava ainda. Sua mãe dizia que o ar do cerrado te fazia bem." O menino ouviu em silêncio. Caramelo caminhava à frente, farejando, atento. "Eu sei que falhei com você. Não só naquela trilha, mas antes também. Fui duro demais, distante demais." O garoto apenas observava os passos do cão. "Mas quando vi você parado e ouvi o som da mata, eu congelei. Senti um medo que nunca senti antes. E corri. E me odeio por isso." Caramelo parou. O pai também. O menino, pela primeira vez, respondeu: "Eu não corri." Ele também não. O homem abaixou os olhos. Caramelo voltou a andar. A reviravolta seguinte surgiu no final daquela trilha. À frente, um barranco interrompia o caminho. A chuva dos dias anteriores o tornará instável e escorregadio. O mapa mostrava uma travessia por cima, onde havia antes uma pequena ponte de madeira. Mas agora, não havia mais ponte. "Não dá para passar", disse o pai. O menino olhou para Caramelo. O cão farejou os arredores, andou pela lateral e descobriu uma trilha estreita que descia pelo lado do barranco, em espiral. Era perigosa. Mas era uma passagem. Caramelo desceu primeiro, com passos cuidadosos, como se conhecesse cada curva. O menino foi atrás, segurando galhos, se apoiando em raízes. O pai desceu por último, ofegante, com os joelhos tremendo. Quando chegaram à base do barranco, o menino sorriu. "Não dá para voltar agora", disse ele. O pai sorriu de volta. Pela primeira vez, sem peso. A clareira seguinte era diferente de tudo que haviam visto. No centro, havia um tronco caído com marcas entalhadas, desenhos geométricos, parecidos com os do pano que o menino encontrara. Ao redor, árvores grossas e retorcidas formavam um círculo quase perfeito. No chão, folhas coloridas, como se alguém tivesse espalhado flores por ali recentemente. "É um lugar de proteção", disse o pai. "Me contaram sobre esses círculos quando eu era garoto. Dizem que quem dorme aqui, sonha com respostas." Caramelo entrou no círculo e deitou-se no centro. O menino o seguiu e sentou-se ao lado dele. O pai hesitou, mas também entrou. A noite caiu rápido.
O céu estava limpo, e as estrelas pareciam mais próximas ali. O menino abriu o caderno e escreveu: A floresta não quer que a gente se perca. Ela quer que a gente se encontre. E desenhou o círculo. No centro, Caramelo. Ao lado, ele e o pai. Juntos. Pela primeira vez, inteiros. Na Vila da Reserva, um dos grupos de busca encontrou vestígios recentes de pegadas. E entre elas, marcas de patas de cachorro. O guia, ao vê-las, soltou um longo assobio. Ele está guiando. Mas só vai mostrar o caminho certo na hora certa. A mãe do menino segurava o amuleto que o filho havia deixado na mochila antes da viagem. Tinha um pressentimento forte, quente no peito. Meu filho está perto. Eu sei. E o cachorro ainda está com ele. O guia assentiu. E vai estar até o fim. O amanhecer na clareira dos círculos foi silencioso e carregado de símbolos. Os primeiros raios do sol atravessavam os galhos retorcidos, desenhando linhas douradas no chão coberto de folhas. O ar estava frio, mas não doía. Era o tipo de frio que acolhia. O menino despertou primeiro. Estava deitado com a cabeça apoiada no tronco entalhado, sentindo a textura das marcas sob a pele. Ao seu lado, Caramelo continuava imóvel, olhos fechados, respiração tranquila. Parecia não apenas dormindo, mas em sintonia com o lugar, como se sonhasse o mesmo sonho da floresta. O pai dormia mais afastado, encostado numa raiz grossa. Havia descansado melhor, e o semblante parecia menos cansado. O menino observou os dois por alguns minutos. Pegou o caderno e escreveu: Esta noite eu sonhei. Vi uma trilha clara e ouvi uma voz que não era humana. A floresta falou comigo. Disse que estávamos perto. Embaixo, desenhou a clareira, mas dessa vez com olhos entre as folhas, só olhos que observavam, olhos vivos. Era a floresta como personagem. Viva. Consciente. Caramelo se levantou e espreguiçou com calma. Olhou o menino, depois o céu, depois o entorno. Caminhou em direção a uma abertura entre as árvores, onde a luz parecia mais intensa. O menino entendeu o sinal e acordou o pai com um leve toque no braço. Ele quer seguir, disse, simples. O homem bocejou, esfregou os olhos, e apenas assentiu. Seguiram por uma trilha mais aberta agora, como se a mata tivesse recuado durante a noite para facilitar a passagem. O terreno era seco, e o ar carregava o cheiro de cascas, resina e folhas tostadas de sol. Foi nessa parte do caminho que aconteceu uma reviravolta inesperada. Caramelo parou abruptamente e latiu uma única vez, olhando para cima. No topo de uma árvore baixa, um drone pairava, piscando discretamente uma luz vermelha. É da equipe de busca! Gritou o pai, empolgado. O menino também acenou, pulando, fazendo gestos com os braços. O drone girou, registrando imagens, e desapareceu no mesmo instante. Caramelo ficou olhando o céu por mais alguns segundos, depois retomou a caminhada. Eles sabem que estamos vivos, disse o pai. O menino respondeu, mas o Caramelo ainda quer que a gente continue. O pai não entendeu de imediato, mas seguiu em silêncio. A confiança no cão já era maior do que qualquer mapa ou drone. Horas depois, chegaram a uma região completamente diferente. O chão era de pedra seca, as árvores mais espaçadas e o vento soprava forte, assoviando por entre os arbustos. No centro de um platô de pedra, havia uma estrutura circular feita de troncos empilhados. Parecia um tipo de altar ou marco. Caramelo caminhou até lá, subiu devagar e sentou-se no topo. O sol batia forte sobre ele, iluminando seus pelos como se o consagrasse ali. O menino observava com os olhos arregalados. Pegou o caderno e rabiscou sem parar Caramelo no alto, como um cão de lenda. O pai, ao lado, olhava com admiração sincera. Isso não é só instinto. Esse cachorro, ele conhece esse lugar. Como se tivesse estado aqui antes. O menino não respondeu, mas sabia que era verdade. Tudo indicava isso. Foi nesse momento que ouviram os passos. Vindo do lado oposto,
dois homens uniformizados surgiram entre as pedras, um guarda da reserva e o guia experiente da vila. Quando viram o trio, pararam de imediato. "Achamos vocês!" exclamou o guia. "E vocês vieram pela trilha do silêncio, ninguém passa por aqui há mais de 20 anos." Caramelo desceu do altar, caminhou até os homens e os olhou. "O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você." Com calma, como quem aprova a chegada. "Esse é o cachorro?" perguntou o guarda. "O tal Caramelo?" O menino aproximou-se e respondeu: "Ele é mais do que isso. Ele é o guardião daqui." Enquanto os homens explicavam que o drone os havia guiado até ali e que a equipe se preparava para a retirada, uma nova reviravolta surgiu. O guia apontou para o altar e disse: "Isso aqui é um antigo ponto cerimonial dos Calungas. Dizem que só quem tem o coração puro consegue chegar até ele sem se perder." O menino olhou para Caramelo, que se deitou em silêncio sobre uma pedra lateral. O guia se agachou diante do cão e o acariciou com respeito. "Já vi esse cachorro antes. Quando meu pai se perdeu, há muitos anos. Um cão igual a esse apareceu e ficou com ele até ser encontrado." "É o mesmo." "Eu sei." O pai ouviu aquilo calado. Começava a entender a grandiosidade do que tinham vivido. Aquilo era mais do que um resgate. Era um reencontro com algo ancestral. Na volta, a equipe providenciou transporte com cavalos e equipamentos. Mas Caramelo recusou montar. Caminhava à frente do grupo, como sempre. Às vezes, olhava para trás, conferindo se o menino ainda vinha junto. Foi nessa jornada de volta que enfrentaram um novo obstáculo: o rio havia transbordado. As fortes chuvas anteriores haviam transformado o curso da água numa corrente furiosa. A ponte improvisada usada pelos buscadores havia sido levada. A travessia era impossível. "Vamos ter que dar a volta e perder um dia inteiro", disse o guarda. O menino ficou calado, observando o rio. Caramelo desceu até a margem, farejou e entrou na água até a metade do corpo, testando a correnteza. Depois voltou, sacudiu a água, e seguiu em outra direção pela mata fechada. Ele encontrou outro ponto de travessia, disse o guia. "Sigam ele." Caminharam por quase uma hora entre raízes e folhas úmidas até chegarem a uma curva natural do rio onde grandes pedras formavam uma passagem. A corrente era mais leve ali. Com a ajuda de cordas e galhos, todos atravessaram com segurança. Mais uma vez, Caramelo mostrava o caminho. De volta à vila da reserva, a notícia da chegada correu como fogo. As senhoras mais velhas se reuniram com terços nas mãos e lágrimas nos olhos. Crianças gritavam: "O cachorro voltou", como se fosse um herói da televisão. O reencontro com a mãe foi silencioso. Ela correu, ajoelhou-se diante do filho e o abraçou com força. Depois olhou para Caramelo e tocou sua cabeça com delicadeza. "Obrigada", disse. "Obrigada por trazer meu filho de volta." Caramelo lambeu sua mão e deitou-se ao lado do menino. A multidão respeitou o momento. Mais tarde, em casa, o menino mostrou o caderno à mãe. Página por página, desenho por desenho, ela leu em silêncio. Sorriu, chorou, abraçou o filho. O pai, mais afastado, esperava. O menino caminhou até ele e entregou o caderno aberto numa página onde havia um desenho simples do pai, o menino e Caramelo sentados lado a lado diante da fogueira. "A gente pode tentar de novo", disse o garoto. O homem o abraçou, pela primeira vez com humildade. Caramelo ficou por mais alguns dias na vila. Era tratado como lenda viva. Ganhou banho, comida, atenção. Mas não se deixava prender. Dormia onde queria, caminhava quando queria. E certo dia, ao nascer do sol, foi visto partindo. Sem coleira. Sem destino fixo. Apenas indo. O menino o viu da janela e não tentou chamar. Sabia que ele voltaria. Ou que apareceria para outra criança, em outro canto, quando fosse preciso.
No caderno, escreveu a última frase da história: e Caramelo não é só um cachorro. Ele é a coragem que aparece quando mais precisamos. Dias haviam se passado desde que Caramelo deixará a vila. Partirá na alvorada, como uma lenda que se move entre névoas. Não houve despedida, nem choro. Apenas compreensão. O menino, agora mais forte e sereno, sentia a ausência do cão como quem sente o vento mudar de direção, não com dor, mas com reverência. A história se espalhou. Por feiras, rádios locais, rodas de viola. As senhoras mais velhas da vila diziam que o cachorro Caramelo dos olhos antigos era um espírito guardião da mata. Crianças o desenhavam nas paredes com giz. E toda vez que alguém perguntava ao mais de onde veio esse cachorro, a resposta era a mesma: dele aparece quando a floresta chama. O menino, de volta à rotina, parecia diferente. Continuava escrevendo e desenhando em seu caderno, agora com mais frequência. Sua professora o observava com atenção. Via nele uma maturidade precoce, como se seus olhos tivessem envelhecido alguns anos na mata. Você quer contar sua história? Perguntou ela, após uma aula. O menino pensou. E respondeu: quero que seja a história do Caramelo. Não a minha. A professora sorriu. Então conte do jeito dele. Foi assim que nasceu o projeto do livro. Um caderno novo, com capa de couro simples, título carimbado em letras grandes: Caramelo e Guardião do Cerrado. Enquanto isso, Caramelo andava. Patas firmes no solo seco, ouvidos atentos, olhar sereno. Passava por trilhas que ninguém mais conhecia, cortava campos altos, dormia sob pedras arqueadas por ventos. Sempre alerta, sempre silencioso. Um andarilho das folhas. Foi em uma dessas jornadas que ele sentiu algo estranho. O cheiro da mata estava diferente. Não era fumaça, nem animal. Era plástico, ferro, e um leve perfume sintético. Humanos. Mas não era vila, nem visitantes comuns. Eram intrusos. E estavam perto de algo importante. Caramelo acelerou o passo. Mais ao norte da reserva, 2 homens e uma mulher instalavam câmeras entre árvores altas. Vestiam uniformes modernos, com botas reforçadas e mochilas de equipamentos. Não eram caçadores. Eram técnicos de uma empresa que planejava construir uma linha de trilhas turísticas de alto padrão, com acesso restrito, resort e interatividade ecológica. O problema era o local escolhido, exatamente sobre a antiga trilha do silêncio. O ponto mais sagrado da mata, ignorado por mapas oficiais, mas vivo na memória dos mais velhos. Aqui é perfeito. Pouco movimento, sombra o dia inteiro, dá até para abrir um mirante, disse a mulher. Caramelo surgiu da mata como uma sombra. Ficou parado a poucos metros, olhando fixamente os 3. Opa! De onde saiu esse cachorro? Disse um dos homens. A mulher se abaixou, estendendo a mão. Vem cá, amigão. Tá sozinho? Caramelo não se moveu. Seu olhar era profundo, fixo, como se enxergasse através deles. Ele tá com aquela coleirinha de palha, olha, e diferente, comentou o outro técnico. Será de algum morador da região? Caramelo se virou e sumiu entre as árvores. É só um vira-lata do mato. Deve ter nascido por aqui. Mas não era só isso. E Caramelo sabia que precisava avisar. De volta à vila, o menino apresentava as primeiras páginas de seu livro ao guia. Ilustrava com lápis colorido os trechos da jornada, e escrevia tudo à mão. O guia lia em silêncio, virando as páginas com respeito. Você devia publicar isso. Ainda falta o fim, respondeu o menino. A parte que ele foi embora. O guia olhou para o horizonte, pensativo. Ele nunca vai embora de verdade. O menino sorriu. Mas antes que pudessem continuar, uma senhora entrou correndo na varanda da escola comunitária, e o cachorro voltou. Caramelo estava no centro da vila, parado em frente à pequena capela de madeira. Olhava fixamente para a direção norte, de onde viera. Sujo de poeira, com folhas presas no pelo e marcas de caminhada longa nas patas.
Mas estava bem. O menino correu até ele e ajoelhou-se. Você voltou. Caramelo encostou o focinho em seu ombro, depois o olhou nos olhos. E latiu uma única vez. Era um aviso. O guia entendeu. Mostra pra gente, velho amigo. Onde está o problema? Sem perder tempo, montaram um pequeno grupo com 3 adultos da vila, o menino, e claro, Caramelo na frente. Seguiram a trilha em silêncio. O cão não se apressava, se guiava no ritmo exato em que a mata permitia. Ao chegarem ao ponto crítico, viram as bandeiras coloridas penduradas nas árvores, os cabos marcando áreas, e um amontoado de ferramentas deixadas ao pé de uma figueira centenária. Eles querem construir aqui? Perguntou o guia, perplexo. O menino tocou o tronco da figueira e sentiu a energia vibrar sob seus dedos. Isso é errado. Caramelo cavava ao pé da árvore, cuidadosamente, com as patas da frente. Em poucos minutos, revelou uma pedra achatada com desenhos semelhantes aos do altar onde haviam estado semanas antes. Um marco ancestral, sussurrou o guia. Isso aqui não pode ser removido. Nem tocado. Decidiram agir. Voltaram à vila, reuniram os mais velhos, chamaram a professora, os líderes da comunidade e até representantes do Instituto de Proteção Ambiental local. Eles têm autorização? Questionou um dos líderes comunitários. Disseram que tinham um contrato com o governo estadual, mas nunca consultaram a gente, respondeu a professora. E quem mostrou o caminho até lá? A floresta. E o cachorro, completou o menino. Nos dias seguintes, uma mobilização tomou conta da vila. Grupos se organizaram para registrar a área como patrimônio cultural, reunir documentos antigos, mapas esquecidos, histórias orais. Os desenhos do menino e os dados do guia foram apresentados em uma reunião com o Ministério Público local. Caramelo assistia a tudo de longe, como sempre. Sentado à sombra da escola, observava os humanos se movendo, lutando por algo que, talvez, ainda não compreendessem por completo. O menino rabiscava novas páginas no livro, agora com reuniões, rostos sérios, microfones, papéis. Você é o motivo de tudo isso, dizia ele ao cachorro. Mas ninguém precisa saber. A floresta sabe. Uma semana depois, a decisão chegou. O projeto turístico foi suspenso. A Trilha do Silêncio e seu entorno foram reconhecidos oficialmente como área de proteção espiritual e cultural. Nenhuma intervenção seria permitida sem autorização da comunidade. Foi uma vitória. Mas também um recomeço. Na noite da celebração, fogueiras foram acesas na clareira do círculo. Famílias inteiras sentaram-se sob as estrelas. Os anciãos contaram histórias, os jovens tocaram violas, e o menino leu, pela primeira vez, o início do livro em voz alta. Era uma vez um cachorro caramelo que sabia ouvir o que os humanos esqueciam de escutar. Caramelo, deitado ao lado da fogueira, apenas observava. Seus olhos refletiam a luz das chamas. Sabia que sua missão não havia terminado. Mas por enquanto, poderia descansar. Quando o menino terminou a leitura, foi abraçado por todos. O guia levantou um brinde simbólico com uma cuia de chá de folha de lobeira. Ao cão que não é só cão. Ao espírito que guia. Ao caramelo. E todos repetiram, ao caramelo. Mais tarde naquela noite, quando todos dormiam, o menino acordou com um som suave, o tilintar das folhas ao vento. Saiu da casa, descalço, e viu Caramelo parado no topo da colina ao lado da vila, olhando o horizonte. Vai de novo? Caramelo virou o rosto, olhou uma última vez, e latiu bem baixinho. Depois desapareceu entre as sombras, rumo a uma nova história. O menino ficou parado por alguns minutos, depois voltou para dentro e escreveu a última frase da nova parte do livro. Alguns heróis não usam capas. Alguns nem falam. Mas quando andam, o mundo muda ao redor deles. O tempo passou. As árvores trocaram de folhas. A vila retomou seu ritmo de calmaria. O menino cresceu um pouco, não muito na altura, mas bastante no olhar. O livro sobre Caramelo se transformava em algo maior do que ele imaginava.
A professora havia digitado os textos, os desenhos estavam sendo escaneados, e uma editora regional se mostrará interessada. Mas, mesmo com as novidades, o menino se perguntava todos os dias onde estaria Caramelo. Desde a noite em que o vira sumir no topo da colina, o cão não dera mais sinais. Alguns moradores diziam tê-lo visto ao longe, em trilhas distantes, junto a cavaleiros ou crianças. Mas eram relatos vagos, quase lendas. Outros garantiam que Caramelo podia mudar de aparência. Às vezes aparecia mais magro, ou com o pelo mais claro, ou com olhos de outra cor. Ele muda conforme quem precisa dele, disse certa vez a Dona Maria das Dores, a parteira mais velha da vila. Não é milagre, é missão. Certa tarde, o menino estava na varanda da escola comunitária quando um estranho chegou à vila. Era um senhor alto, de pele curtida pelo sol e barba grisalha. Carregava uma mochila de couro velho e uma bengala entalhada à mão. Tinha os olhos brilhantes e a voz rouca. Eu ouvi falar do cachorro que protege trilhas. Vim agradecer. O menino olhou com curiosidade. Você conheceu o Caramelo? O homem assentiu com um sorriso. Se é o mesmo cachorro que me acompanhou quando eu me perdi na Serra Azul há 40 anos, então, sim. O guia da vila se aproximou, reconhecendo-o, Sr. Arlindo? Mas o senhor sumiu no mato naquela época e voltei, graças a um cachorro Caramelo que andou comigo por 3 dias. Achei que era alucinação. Mas agora, vejo que era ele mesmo. Só pode ser. O menino anotou tudo no caderno. Outra peça do quebra-cabeça. No dia seguinte, uma tempestade atingiu a região. Raios cortavam o céu, o vento soprava como se carregasse lembranças antigas. As árvores dançavam em lamento. Quando a chuva passou, a vila estava encharcada, mas ilesa. No entanto, um deslizamento de terra havia bloqueado parte do acesso à escola rural mais afastada, onde 5 crianças haviam ficado presas com a professora. Era longe. Muito longe. O guia reuniu homens da vila. O acesso pela estrada era impossível. Só havia um caminho, atravessar o antigo corredor das formações de pedra, onde o vento nunca para. O menino, ao ouvir isso, levantou-se. Caramelo pode ajudar. Todos se entreolharam. Ninguém o havia visto. Se ele estiver por perto, vai aparecer, disse o guia. E ele apareceu. Ao final da tarde, enquanto os homens preparavam lanternas, cordas e ferramentas, um latido ecoou ao longe. Depois outro, mais próximo. Quando o menino saiu correndo em direção à praça da vila, lá estava ele, Caramelo, sujo de lama, com as orelhas em pé e o focinho apontado para o norte. Não havia dúvidas. Ele sabia onde estavam as crianças. O grupo partiu na mesma hora. A travessia foi dura. O corredor das formações era estreito, sinuoso, com pedras lisas cobertas por musgo. O vento ali ganhava força, uivava entre as fendas, criava redemoinhos de folhas secas. Caramelo ia na frente, atento. Parava em bifurcações, cheirava, decidia o rumo. Não errava. Durante a subida, um dos homens escorregou e torceu o pé. O grupo parou. Estavam em um ponto alto demais para retornar e estreito demais para improvisar abrigo. Caramelo desapareceu por alguns minutos e voltou com um galho grande, seco, em forma de Y. O guia olhou aquilo e sorriu, vê um cajado de apoio. Igual os que os calungas usavam. Apoiaram o homem com o galho, improvisaram uma tala e seguiram. Depois de horas de caminhada, chegaram à encosta da escola. A terra havia deslizado, bloqueando a porta dos fundos, mas as janelas do segundo piso estavam acessíveis por uma árvore inclinada. Caramelo latiu. As crianças apareceram na janela, acenando, gritando de alegria. A professora chorava. Achei que ninguém viria, disse ela. O menino olhou para o cachorro. Ele veio. A comunidade levou 2 dias para reconstruir o acesso à escola e resgatar todos em segurança. Nenhuma criança ficou ferida. Os jornais da região noticiaram o feito como um milagre canino.
Mas os moradores sabiam, era só mais uma missão do Caramelo do Cerrado. A partir dali, algo mudou na relação entre os moradores e a mata. Os mais jovens começaram a visitar com mais frequência as trilhas antigas, sempre com respeito. O menino e o guia iniciaram um projeto de trilhas culturais ou com visitas guiadas contando histórias do lugar. As senhoras da vila ajudavam com chás e quitandas no final dos passeios. Os turistas, em vez de selfies, voltavam com folhas no cabelo e lágrimas nos olhos. E Caramelo aparecia sempre que uma criança se perdia nos pensamentos, ou que alguém hesitava diante de uma decisão difícil. Numa dessas trilhas, o menino levou sua mãe pela primeira vez até a clareira do círculo. O sol filtrava-se entre os galhos, o chão ainda coberto pelas mesmas folhas coloridas. Foi aqui que ele nos fez parar. Que a gente dormiu. E sonhou. A mãe ajoelhou-se e passou a mão sobre as marcas no tronco. Depois, olhou ao redor. É como se ele ainda estivesse aqui. O menino respondeu, talvez ele nunca tenha saído. Certa noite, durante uma roda de histórias, Caramelo apareceu com um pano preso ao pescoço, era uma fita antiga, trançada, de cor amarela e azul, usada nos tempos dos festejos tradicionais da região. Ninguém sabia de onde ele a tirara. Isso é fita de congada, disse Dona Dores. Usada só em festas de proteção e colheita. Naquela noite, decidiram fazer um festejo. Sem datas comerciais, sem convites oficiais. Só música, comida de fogão a lenha, rezas e histórias. E Caramelo no centro, ouvindo tudo, como sempre. O menino dançou com a mãe, depois com a professora, depois com o guia. Na última música, sentou-se ao lado de Caramelo e encostou a cabeça em seu pescoço. Você mudou tudo. Caramelo permaneceu quieto, apenas respirando junto. Na semana seguinte, o livro foi finalmente publicado. Uma edição simples, mas linda. Capa marrom com o desenho do cão olhando para a mata. As primeiras cópias foram entregues aos moradores da vila. Outras foram enviadas a escolas da região. A dedicatória era clara, e para todos os que esqueceram como ouvir o silêncio. E para o Caramelo, que nos ensinou de novo. O tempo passou mais um pouco. O menino agora escrevia novas histórias. Não apenas sobre Caramelo, mas sobre o cerrado, os bichos, os sons da mata. E, em todas, havia um personagem recorrente, um cachorro de olhos atentos, que aparece quando tudo parece perdido. E Caramelo, sempre que necessário, voltava. Para guiar. Para proteger. Para lembrar. A estação da seca havia começado. Os ipês amarelos pintavam a paisagem com uma beleza que só o cerrado sabia oferecer. O chão rangia sob os pés, e o ar quente trazia o cheiro de poeira, madeira queimada e folhas velhas. Mesmo com o calor, havia uma vibração diferente na vila, algo antigo despertava, como se a mata preparasse um novo capítulo. O menino agora era conhecido na região. Seu livro sobre Caramelo circulava em feiras literárias, eventos escolares e até foi tema de uma pequena matéria em um programa de TV regional. Ainda assim, ele continuava o mesmo. Observador, quieto, curioso. O guia dizia que ele havia nascido com a alma de ouvido ou ouvia o que o mundo não dizia em voz alta. Naquela manhã, ao acordar, o menino sentiu um incômodo no peito. Não era dor. Era uma inquietação, um chamado. Levantou-se, calçou as sandálias gastas, pegou seu caderno e caminhou até o pé da serra. O sol ainda não havia saído por completo, e os sons da madrugada ainda ecoavam, corujas distantes, galhos estalando, o bater ritmado de algum tatu escapando. E então ouviu. Um latido. Breve, seco, como um sussurro entre os troncos. Caramelo. Na subida da trilha das Pedras Brancas, ele o viu. Parado, de perfil, com o olhar voltado para a encosta oposta da serra. Caramelo não se movia. Apenas esperava. O menino se aproximou e sentou-se ao lado dele. Sentiu também? O cachorro virou a cabeça, roçou o focinho na perna dele e deu 2 passos à frente. Era o início de uma nova jornada. Mais tarde, o guia apareceu na casa do menino.
Estava inquieto, como se algo o perturbasse. Sonhei com a trilha do silêncio. Mas não era como antes, tinha som. Tambores. A mãe do menino, que ouvia da cozinha, interrompeu: eu também ouvi batidas esta noite. Achei que era coisa da cabeça. O menino escreveu no caderno: quando até o silêncio tem ritmo, é porque alguma coisa quer ser lembrada. Na vila, começaram a surgir relatos estranhos. Um senhor encontrou sua antiga enxada, sumida há meses, perfeitamente apoiada em frente à sua porta, com flores de araticum ao lado. Uma mulher jurava ter visto um cachorro parecido com Caramelo guiando uma criança perdida de volta à estrada principal, mesmo ela nunca tendo saído da vila. É o tempo dos ecos, disse Dona Maria das Dores. A mata quer contar uma história esquecida. A professora organizou uma roda de conversa na escola. Convidou os mais velhos para falarem sobre suas memórias da trilha. As histórias se entrelaçavam. Alguns lembravam de uma pedra que o cantava ou quando chovia. Outros falavam de uma clareira onde cresciam flores só durante a lua cheia. Havia também a lenda de uma árvore com raízes em forma de mãos, que o abraçava ou quem se sentava ali para chorar. O menino anotava tudo. E Caramelo aparecia em cada canto da vila, como se reunisse informações para algo maior. Foi então que o guia propôs: vamos refazer a trilha inteira. Do começo ao fim. Como se fosse a primeira vez. Muitos hesitaram. Alguns diziam que era perigoso, outros que não havia mais o que ver. Mas o menino falou: se Caramelo quer que a gente vá, é porque tem algo esperando. Ninguém questionou. Partiram em um sábado. O menino, o guia, a professora, 2 jovens da vila e Dona Maria das Dores, mesmo com seus 74 anos, insistiu em ir. Nunca é tarde para escutar a mata, disse ela, amarrando o lenço na cabeça. Caramelo ia à frente, como sempre. Mas dessa vez, sua postura era mais séria. Ele parava mais vezes. Cheirava a pedras antigas. Cavava levemente ao pé de troncos, como se esperasse encontrar mensagens enterradas. No segundo dia de caminhada, chegaram a um trecho onde o mato era fechado e espesso, como se a natureza o tivesse escondido de propósito. O guia estranhou. Esse pedaço não existia antes. Caramelo entrou primeiro, abrindo espaço com o corpo. O grupo o seguiu, afastando folhas, galhos, raízes. E então, como num segredo revelado, chegaram a uma pequena clareira onde havia restos de uma antiga construção de pedra. Muito antiga. Coberta por musgo e raízes. No centro, uma laje esculpida com símbolos que o guia reconheceu de imediato: isso é Calunga. Esse lugar era um centro de cura espiritual. Dona Maria das Dores ajoelhou-se. Tocou a pedra e começou a rezar em silêncio. Seus olhos se encheram d'água. Eu sonhei com esse lugar na juventude, mas achei que era invenção. O menino abriu o caderno e escreveu: o que chamamos de sonho às vezes é só memória de algo que ainda vai acontecer. Caramelo se deitou ao lado da pedra, como se velasse um túmulo de lembranças. Passaram a tarde ali. Acenderam um pequeno fogo, cozinharam raízes e milho seco. A professora tirou fotos discretas. O menino colheu folhas, gravou sons com o gravador antigo do pai. Naquela noite, todos dormiram sob as estrelas. E sonharam. Sonhos vívidos, antigos, cheios de música, vozes, danças, dor e cura. Todos acordaram sem palavras. E então souberam: era hora de contar ao mundo. Ao voltarem para a vila, a professora contatou uma antropóloga da Universidade Federal. Mostrou os registros, as fotos, os relatos. A mulher ficou fascinada. Vocês redescobriram um dos pontos de força espiritual mais importantes do Cerrado Central. Isso precisa ser documentado com apoio oficial. O menino, no entanto, disse: só se Caramelo estiver junto. E assim foi feito. Nas semanas seguintes, uma equipe de pesquisadores chegou à vila. Mas dessa vez, nada foi feito sem consulta da comunidade. As reuniões eram coletivas, ao ar livre, com chá de folha de caju, bolo de fubá e roda de histórias. Caramelo participava de todas. Sempre sentado ao lado do menino,
como guardião e testemunha. Com o apoio dos pesquisadores, a clareira descoberta foi registrada como o sítio de referência espiritual viva, o que garantia sua preservação, estudo e acesso apenas guiado. Foi criado um projeto educativo que unia cultura, ciência e natureza, estudo liderado pela própria comunidade. E o mais bonito, o nome oficial do programa foi uma sugestão do menino. Projeto Caramelo, o caminho de sabedoria ancestral. Na festa de inauguração do projeto, a vila se reuniu inteira. Havia fogueira, comida, música de viola, dança de roda. As crianças pintaram o rosto com urucum, os mais velhos usavam suas roupas de tecido cru e bordados floridos. A professora discursou com lágrimas, e tudo começou com um cachorro que escutava melhor que a gente. Hoje, temos uma nova chance de aprender. O guia levantou uma cabaça com água da nascente da clareira. Ao guardião do caminho. Ao Caramelo. Todos repetiram. E Caramelo latiu, uma vez só. Como um ponto final. Mais tarde, o menino e Caramelo sentaram-se na beira da trilha. A lua cheia iluminava o caminho como um tapete de prata. A gente fez certo, né? Caramelo olhou nos olhos. Depois, fechou os seus e encostou o corpo no dele. O menino sabia, e ali terminava mais uma missão. Mas não a última. Caramelo nunca parava por completo. Ele apenas esperava o próximo chamado. O tempo passou com a calmaria característica do fim da seca. A vila parecia se reconectar com a natureza, suas tradições e sua história, tudo isso graças ao trabalho do menino, do guia e, claro, do incansável Caramelo. Mas a mata ainda guardava segredos, e uma nova aventura se anunciava. Numa manhã fresca, pouco depois do nascer do sol, a mãe do menino acordou preocupada. Ela tinha sentido uma angústia estranha, algo que não conseguia explicar, um aperto no coração. Não era comum para ela acordar assim, e seu olhar buscava a porta da frente, como se esperasse algo ou alguém. O menino, notando a inquietação, segurou sua mão. Mãe, o que foi? É o rio, e respondeu ela, baixinho. Sinto que algo está errado lá embaixo. A vila era banhada por um rio caudaloso, fonte de vida, histórias e também mistérios. Conta-se que seu fluxo carregava vozes ancestrais, e que quem o escutava com atenção podia ouvir o canto dos antigos. Naquele dia, o menino decidiu ir até a margem do rio. Caramelo, claro, foi seu fiel escudeiro, pulando feliz e farejando o ar. Ao chegar à margem, o menino sentiu algo diferente. O som do rio estava mais baixo, quase sufocado. O vento, que sempre trazia cheiro de água fresca e terra molhada, parecia seco e estagnado. Caramelo olhou para a água, deu um passo para trás e latiu 2 vezes. O menino franziu a testa. Havia um obstáculo invisível que os impedia de se aproximar. Ele começou a seguir a correnteza, tentando entender o que estava acontecendo. Durante os dias seguintes, a vila percebeu que o nível da água estava diminuindo rapidamente. As lavouras ao redor começavam a sofrer. As pequenas nascentes que alimentavam o rio secavam uma a uma. O guia reuniu os moradores. Se não entendermos o que está acontecendo, essa seca pode ser definitiva. Alguns sugeriram desviar o curso do rio. Outros pensaram em construir poços mais fundos. Mas o menino lembrou do que Caramelo fizera tantas vezes, encontrar caminhos que ninguém vê, alertar para o que poucos percebem. Uma noite, enquanto todos dormiam, o menino ouviu um barulho na cozinha. Era Caramelo, que havia pulado da cama e estava perto da porta, olhando fixamente para o lado de fora. Ele o acompanhou, silencioso, e percebeu um brilho estranho vindo da mata perto do rio. Sem hesitar, seguiu o cachorro até uma pequena gruta escondida entre pedras cobertas de musgo e cipós. Lá dentro, a luz era tênue, como se as paredes respirassem. O menino sentiu o cheiro úmido da terra e o som distante de gotas caindo. Caramelo entrou com cuidado, farejou o chão e encontrou algo enterrado, uma velha caixa de metal, coberta por uma fina camada de barro. De volta à vila, abriram a caixa com cuidado. Dentro, havia cartas antigas, mapas desenhados à mão e pequenos objetos de couro e madeira.
O guia reconheceu parte das inscrições como símbolos usados pelos antigos moradores da região, que acreditavam na proteção espiritual dos rios. Isso pode explicar a seca, disse ele. Se o rio está triste, como dizem os antigos, pode ser porque alguém esqueceu de respeitar suas leis. O menino folheou as cartas e descobriu que havia um ritual antigo para acordar o rio, uma cerimônia que precisava ser feita em 3 dias de lua cheia. Prepararam tudo para o ritual: o fogo, música, cantos e oferendas feitas de frutas, mel e folhas de ervas. No dia marcado, toda a vila se reuniu na margem do rio. A noite estava clara, e as estrelas brilhavam como testemunhas. Caramelo esteve presente o tempo todo, olhando atento para a água. Os cantos começaram suaves, depois ganharam força. O menino sentiu uma energia crescer no peito, como se a própria terra estivesse vibrando. E então, um som diferente rompeu o silêncio, o canto do rio. Um som profundo, que parecia vir de dentro da água, um murmúrio doce e forte ao mesmo tempo. Nos dias seguintes, o nível do rio começou a subir lentamente. As lavouras foram salvas. A vila respirou aliviada. Mas o menino sabia que aquele não era o fim. O rio tinha falado, e agora ele esperava que as pessoas escutassem com mais atenção, respeitassem as raízes, as histórias e as tradições. Caramelo, como sempre, estava ali, guardião silencioso do equilíbrio. Os meses passaram desde o ritual do rio. A vila nunca mais foi a mesma. O que antes parecia um lugar esquecido pela modernidade, agora vibrava com a energia do reencontro entre as pessoas, entre elas e a natureza, entre o passado e o futuro. O menino cresceu, não só em idade, mas em sabedoria. Continuava observador e silencioso, mas agora com uma luz nos olhos que refletia as histórias que carregava. Caramelo estava sempre ao seu lado, não apenas como um cachorro, mas como um símbolo vivo de coragem, amor e proteção. Naquele dia especial, a vila se preparava para uma nova celebração, a inauguração do Centro Cultural Caramelo, um espaço dedicado à história, à cultura e à preservação do Cerrado. A construção fora realizada com a colaboração de toda a comunidade e dos pesquisadores, com painéis pintados à mão pelas crianças, incluindo desenhos de Caramelo em sua figura mais heroica. O menino, já quase um jovem, caminhava pela praça central ao lado do guia, da professora e de Dona Maria das Dores, que carregava no olhar a sabedoria de muitas vidas. Caramelo corria ao redor, feliz, latindo baixo como se entendesse a importância daquele momento. O ar estava fresco, com uma brisa suave que carregava o aroma de jasmim e capim-limão. As vozes se misturavam aos sons da viola, que ecoavam pelos becos e vielas. Hoje é um dia para celebrar, disse o guia, apertando o braço do menino com carinho. Vocês dois fizeram mais do que nunca imaginei ser possível. Durante a cerimônia, o menino subiu ao palco improvisado, segurando firme seu caderno de anotações, agora já gasto de tanto uso. Ele falou com voz calma, mas cheia de emoção. Quando Caramelo chegou na minha vida, pensei que só fosse um cachorro. Mas ele me ensinou a ouvir, a cuidar, a não desistir. Ele mostrou que, mesmo nas horas difíceis, sempre existe um caminho. E que não importa o quanto o mundo pareça escuro, com amor e coragem a gente pode transformar tudo. Os aplausos vieram como ondas, quentes e sinceros. Caramelo se aproximou do menino, deitou aos seus pés e ergueu o focinho, recebendo afagos de todos ao redor. Mas aquela não seria só uma festa. No fundo da praça, um grupo de jovens preparava uma surpresa. Caramelo, que tinha um faro apurado para surpresas, percebeu a movimentação. Correu até o menino, puxando sua manga com o focinho. Vamos lá, disse o menino, sorrindo. Os jovens apresentaram um mural pintado com cenas da jornada de Caramelo e do menino, da trilha, o encontro na clareira sagrada, o ritual do rio, a vila reunida. Dona Maria das Dores enxugou uma lágrima. Vocês nos lembraram do valor do nosso passado e da força que temos quando estamos juntos. O guia completou: este é apenas o começo. O Cerrado é nosso lar, e nós somos seus guardiões. Nos dias que se seguiram, o Centro Cultural abriu suas portas ao público. Crianças da vila participavam de oficinas de pintura, contação de histórias, música e dança.
Os mais velhos ensinavam as receitas antigas, os modos de cuidar da terra e as lendas que sustentavam a identidade daquele povo. Caramelo tornará-se um mascote querido de todos, presente nas atividades, nas caminhadas, nos momentos de descanso. Mas a grande vitória veio quando o menino, agora com um projeto de preservação aprovado pela prefeitura, conseguiu trazer recursos para garantir que a vila e a trilha fossem protegidas para as gerações futuras. Era prova viva de que a dedicação, a empatia e a união podiam mudar destinos. Numa tarde de outono, o menino e Caramelo caminharam pela trilha que começara tudo. O sol dourado iluminava as folhas caídas e o canto dos pássaros preenchia o silêncio. O menino parou, olhou para Caramelo e disse: Você me salvou mais do que naquela noite. Você salvou a vila inteira. Caramelo abanou o rabo, feliz. Naquele momento, o homem que outrora havia abandonado o filho apareceu na vila. Não para pedir perdão, mas para entender. Ele viu a transformação, o respeito, a vida que brotava das mãos e dos corações daquelas pessoas. E, mesmo sem palavras, sentiu que aquela era a casa que seu filho havia encontrado, e a família que o cachorro Caramelo ajudou a formar. No último pôr do sol daquela estação, o menino, o guia, a professora, Dona Maria das Dores e Caramelo se reuniram na clareira sagrada. Lá, sob as estrelas que já não pareciam tão distantes, fizeram um pacto silencioso, cuidar do cerrado, das histórias, do amor e da coragem. O cachorro Caramelo, com seu olhar calmo e profundo, foi a estrela daquela noite. Não porque era o mais forte ou o maior, mas porque nunca desistiu de escutar, de proteger, de amar. Você chegou até aqui? Então comente o Selva, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.